Olá, boa noite. Está no ar aqui na Rede Alto Tietê, canal 527 da sua Claro TV, o programa Agora é Noite com André Martinez. É um prazer muito grande estar com vocês. No programa de hoje nós vamos bater um papo a respeito de economia com o professor Arcílio Ruzzi. Nós vamos saber por que o dólar está tão alto, por que a economia está tão complicada no Brasil, mas é já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Agora à Noite aqui na sua Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e agora também Guarulhos e para o mundo todo através do YouTube, no www.youtube.com/redealtotietê, a sua TV do seu jeito. Bom, e você que está acompanhando o nosso programa aqui, que está acostumado a sempre dar risada, a ver coisas engraçadas e tudo mais, hoje acho que talvez você vai chorar um pouquinho, porque nós estamos recebendo aqui hoje o professor Arcílio Ruzzi, que ele, entre outras coisas, é economista, contabilista e professor. E hoje, né, professor, nós vamos falar de um assunto aí que está incomodando bastante nós brasileiros, deixando a gente bastante triste, que é a nossa economia, né, professor? Boa noite a todos, aos telespectadores. Dizem que a economia, ela afeta a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Que é o bolso, exatamente. Né? E a gente vai tentar aqui, explicar um pouco esse cenário que está ocorrendo. É isso aí. Bom, o professor Arcílio, ele é, como eu falei, que ele é economista, contabilista e professor universitário, né? Fui. Teve um longo período à frente da Universidade de Mogi das Cruzes, não é isso? Não, na Brás Cubas. Brás Cubas, perdão, Universidade de Brás Cubas. E na Universidade de Guarulhos também. Atuando como coordenador? Professor e depois, posteriormente, coordenador de curso superior. Entendi. Bom, você prefere que eu te chame como de professor? À vontade. Sou conhecido como professor. Professor, então vamos lá. Bom, professor, hoje está muito em moda aí, né, a gente falar a respeito do dólar, né, do dólar super alto, hoje aí chegando na casa dos R$7, coisa que nunca aconteceu. E muita gente hoje em dia tem uma noção um pouco maior do que ocorre para isso chegar nesses níveis e o que impacta também na vida das pessoas. Mas muita gente não tem essa ciência, muita gente não sabe, né, por que o dólar sobe tanto, por que acontece isso, e principalmente por que isso impacta tanto na vida das pessoas. Tem gente que fala para mim assim, mas eu não quero nem saber se o dólar está alto ou se está baixo, porque eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou para a Disney. Só que isso não tem nada a ver, Não. né? Não tem nada a ver. Impacta diretamente para quem está aqui, né? E de uma forma bem direta, né? Primeiramente, para quem não sabe, de uma forma bem didática, professor Arcílio, por que o dólar sobe e por que o dólar cai na nossa economia? Depende da estabilidade econômica. Né? Por que o dólar subiu neste momento? É em função daquilo que o governo apresentou como orçamento, que não é claro, não ficou claro. O governo hoje está gastando muito mais do que ele arrecada e isso impacta no mercado. E o dólar, bem como a Bolsa de Valores, ela é muito sensível a essa situação. Então, o dólar foi a 6,50 exatamente pela instabilidade e pelo plano que o governo apresentou em relação às suas dívidas, que ela está totalmente descontrolada. E nisso faz a fuga de capital. Outra coisa é os juros lá nos Estados Unidos. Ele também influencia aqui. O que afeta para nós mais o dólar alto? É os produtos importados, ou a matéria-prima que as indústrias no Brasil precisam importar. Elas vão pagar mais caro e com isso ela vai vender mais caro também. E a renda do brasileiro ele não sobe na mesma proporção. Então isso afeta de forma direta e pode afetar o emprego e outras coisas que dentro do mercado. Então, assim, para a gente entender de uma forma bem didática, né? Por exemplo, o dólar ele sobe ou desce o valor dele dependendo da quantidade de dólar que existe circulando no cenário nacional. Assim, falando de uma forma bem mecânica, né? Se tem bastante dólar circulando aqui dentro, a tendência é que ele baixe, não é isso? Isso. Se tiver
pouco dólar aqui, a tendência é que o preço vá para as alturas. Então o que está acontecendo hoje é que tem pouco dólar rolando aqui no Brasil e isso está fazendo com que o valor dele esteja sendo elevado. Não, o Brasil tem uma reserva boa. Qual é a situação do dólar ter subido? Foi a instabilidade que o governo passou no orçamento. Então o que acontece? Ocorre uma fuga pela inconstância, pela falta de estabilidade. As pessoas tiram o dólar daqui e mandam para fora. Ele chegou a 6,50 porque o Banco Central interviu. Interviu como? Fazendo leilões de dólar. Com o dólar que pertence à União. Colocando dólar no mercado para poder baixar. Se ele não fizesse isso, nós poderíamos estar batendo a casa dos 8. Sim. Então o governo tem que agir. O Banco Central é para isso mesmo. Ele faz leilão que pode ser de uma forma direta ou em linha. Sim. Que é aquele que ele assume o compromisso não só de vender, mas como de recomprar dentro de um prazo determinado. Então, o dólar ficou nessa faixa exatamente pela intervenção. Né? As reservas brasileiras são boas. Por isso ele teve fôlego para fazer isso. Senão, não, aí as coisas se complicariam. Entendi. Mas assim, falando mecanicamente falando, então quanto mais dólar tiver aqui no mercado, a tendência mais barato ele fica. Barato. Por isso que o governo solta os leilões. Né? Então, existe planos de novos leilões a curto prazo? Aparentemente não. Mas vai depender muito aí do que vem aí dessas medidas que o governo vai tomar daqui para frente. Entendi. Vamos pegar um exemplo, o tal do PIX, né? Que não era taxação de PIX, não era isso. Mas era uma forma do governo pegar a informalidade. Então você movimenta um valor além daquilo que você comprova como renda, óbvio que o governo ia usar isso lá para 2026 no imposto de renda da pessoa, autuando ele. Então vai depender muito do que o governo vai colocar no mercado, do que ele vai agir, da forma como ele vai agir, tanto que ele retrocedeu. Né? Ele revogou essa parte do PIX. O cartão de crédito ainda continua, mas sempre foi. Sim. O cartão de crédito sempre denunciou na Receita Federal o usuário. Isso não tem jeito. Agora, o que o governo precisa fazer? É estabilizar o mercado, fazer o mercado voltar à sua normalidade, e aí o dólar também volta aos seus patamares normais. Entendi. E agora vamos explicar assim também, bem didaticamente, o impacto do dólar alto na vida do cidadão. Por exemplo, tudo que muitas das coisas que nós utilizamos aqui no nosso mercado nacional são coisas que acabam, pelo menos os insumos, né, pelo menos aqui a matéria-prima, são coisas que são necessariamente importadas. E quando o dólar está mais alto, mais caro vai ficar isso, e esse preço vai vir para o bolso do consumidor. Exatamente. Mais ou menos por aí. É exatamente isso, porque ele encarece a produção dos insumos importados. E isso acaba refletindo no mercado interno. Então, o consumidor passa a ter menos capacidade de compra. E isso afeta o mercado como um todo. Há um decréscimo da economia do país. Por exemplo, uma coisa que eu acho um absurdo, né, é uma garrafa de 500 ml de azeite de oliva, por exemplo, custar R$45, R$50. Né? Isso são coisas... um pacote de sabão em pedra, esse sabão aí que vem 5 ali, que era coisa que você pagava R$2, R$3, hoje custa R$15. Pois é. Isso tudo são os reflexos reflexo. Tipo de coisa, dessas coisas que vem acontecendo. Da instabilidade que o governo demonstra no próprio mercado, infelizmente. Entendi. E aqui sem ser apartidário. Nós estamos falando de economia. Sim. Porque para mim não interessa direita e esquerda. Né? Quem ganhou, esquece qual é o lado político, ele tem que governar o país. Só que nós saímos de uma situação aí de 20 ministérios para 45 ministérios. Isso custa. O governo tem que estar alimentando tudo isso. Então ele acaba gastando além daquilo que ele pode. Entendi. Bom, eu queria mudar um pouco um pouco o sentido aqui da nossa conversa, mas tem tudo a ver com o assunto também. Eu queria falar a respeito da inflação. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Okay. Rapidinho.
Existem vários canais para você contribuir com a melhoria dos serviços da Câmara de Mogi das Cruzes. Por telefone, através do site, por correspondência e até mesmo presencialmente. Você fala com a ouvidoria da Câmara, solicita informação, sugere, elogia, reclama ou denuncia. No site, um formulário da ouvidoria simplifica e facilita a sua participação. Sugira, elogie, reclame, denuncie. Você fala, a Câmara ouve e aprimora. Olha só, eu sei que você é o melhor que você faz no seu segmento, você que é lojista, tem um comércio, tem uma empresa, tem uma prestação de serviço, mas às vezes o que está faltando para você crescer é divulgação. E não estou falando só de rede social não, que é importante também, mas eu estou falando da credibilidade que só a TV oferece. A Rede Alto Tietê é uma TV, isso mesmo, ela está presente no canal 527 da Claro, tem também no YouTube, tem portal, tem Instagram, tem tudo que você quiser e vai fazer o melhor comercial para você divulgar o seu comércio, a sua empresa, sua prestação de serviço. Então não deixe de ligar e se informar. Até 10 vezes por dia aparecendo na TV, só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Agora é Noite aqui na sua Rede Alto Tietê e hoje nós estamos falando aqui a respeito de economia com o professor Arcílio Guzzi. Professor, antes de entrar no segundo bloco aqui, no finalzinho do primeiro, a gente estava falando a respeito da inflação, né? Por que surge a inflação? Por que os índices inflacionários sobem? Eu acho que é um pouco de ganância também do ser humano que tá envolvido nisso aí, né? Mas, assim, didaticamente também, para quem não conhece. Olha, a inflação no Brasil ela é determinada exatamente pela produção. Nós não produzimos o suficiente para o consumo interno. Quando você não tem produção suficiente, qual é a tendência de preço? É subir. Se o preço sobe, a inflação sobe. E o salário não acompanha. Então, você perde poder de compra. E para que se possa controlar, a inflação acaba se elevando, o que prejudica diretamente o trabalhador. Então, também resumindo, falta de produto. Se você tem pouco produto, ele tem muita procura, o preço sobe. Se você tem muito produto, isso a gente pode ver muito na agricultura, por exemplo. Pois é. Né? Quando você tem uma safra de alface, por exemplo, que está ruim, muita chuva e tal, e aí o alface ele vem tudo queimado, vem ruim para venda, ele vai custar, sei lá, R$10, vamos ver. É, porque você reduz a produção, sobra menos para o mercado, acaba aumentando o preço. Quando tem muito, ele acaba... E ele aí reduz o preço. Quando você tem sobra de mercadoria, o preço cai, a inflação cai. Ao contrário, sempre vai ser isso. Há falta de produto, a procura é maior. É a lei da oferta e da demanda. Né? A demanda é maior do que a oferta, qual é a tendência do preço? É se elevar. Mas assim, quando existem grandes níveis de exportação, por exemplo, vamos tocar de novo nesse assunto aí na parte da agricultura, por exemplo, muita coisa sendo exportada para fora. Isso não pode ocasionar também uma inflação aqui dentro, porque a maior parte dos produtos de melhor qualidade está indo para fora e aquilo que resta e que fica menor acaba ficando para o mercado nacional. Isso também pode gerar uma inflação também em determinados produtos? Gera, porque a preferência é que você venda para o exterior, principalmente se o dólar estiver alto, né? E aí, obviamente, ele vai afetar o mercado interno. Não vai ter, porque o ideal era o quê? Que nós tivéssemos produção suficiente para o consumo interno e tivéssemos sobra para exportar. Então, você não está exportando aquilo que você produz em detrimento do consumo. Você está exportando porque houve uma sobra. Aí esse seria o ideal, mas infelizmente no Brasil isso não ocorre. A exportação, dependendo da situação do dólar, é muito melhor do que vender no mercado interno, com dólar alto. Sim. Ela beneficia exatamente o exportador. Então ele vai preferir o mercado externo em detrimento do mercado interno. E nós não temos a produção suficiente para suprir as duas demandas. Por isso que nós temos inflação. Entendi. Ô, professor, nós tivemos aí, talvez a primeira grande tentativa de se elevar o Brasil economicamente
final da década de 50, início dos anos 60, com o governo Juscelino Kubitschek, né? Que era um governo que priorizava esse tipo de coisa, que priorizava trazer eletrodomésticos para dentro de casa, trazer televisores para dentro de casa, abrir o mercado, construção de Brasília e tudo mais. Depois acabou vindo os militares, né? O golpe militar em 65, e o Brasil acabou vivendo aí 21 anos com sérios problemas econômicos, né? Tanto que na década de 70 teve aquele lance do crescimento exagerado do Brasil com as grandes estatais, que acabou culminando nos anos de 80 com uma inflação a níveis estratosféricos de 80% ao mês, né? Que naquela época era um preço de manhã, outro de tarde, outro de noite. Tanto que a década de 80 ficou sendo considerada como a década perdida em termos econômicos, né? Que só foi se recuperar em meados de 94 com o Plano Real, que a coisa acabou se estabilizando. O que você acha, professor? Você teme que a gente chegue de novo nos níveis desses como tivemos lá na década de 80, como a gente conseguiu chegar naquele período? Ou você acha que hoje a coisa não está tão feia, não está caminhando para esse aspecto como estava lá naquele período? Não. Porque com o dólar R$7 vai ficar bem difícil fazer outra coisa. Na minha concepção, não chega, não. Não há ambiente para isso. Agora, é importante ressaltar o seguinte, né? A guerra terminou em 45. Depois houve o Plano Marshall, que foi a reconstrução da Alemanha. Sim. Um dos países que mais foi beneficiado com a reconstrução da Alemanha e do Japão foi o Brasil. Foi quando nós tivemos as maiores reservas de moeda estrangeira da história. Com mineração em alta. Tá? Ali era o ponto para planificar a economia brasileira. Somente um setor foi beneficiado, que era exatamente a hidrelétrica de Itaipu. Tá? Agora, no governo militar, por exemplo, foi aonde o Brasil mais cresceu. Mas cresceu à base de dívida. E isso acabou dando aquele descontrole. Depois veio planos econômicos que não eram efetivos. Congelamento de preço, ele só funciona num curto prazo. Nunca congelamento por um período muito longo. Não se sustenta isso. O plano Collor, você acha que foi o mais atrapalhado de todos? Por incrível que pareça, o plano Collor, ele copiou exatamente o plano Marshall. Sim. Que foi a redução da base monetária, tanto no Japão como na Alemanha. E lá foi mais rigoroso do que aqui. Só que, infelizmente, aconteceram fatores que mostraram que houve vazamento disso. Aí, o brasileiro ele é muito criativo, né? Ele cria coisa para poder burlar tudo que ele pode. E não deu certo o plano Collor porque nós não tínhamos reserva suficiente para aguentar isso. O que ele fez de reduzir a base monetária não é errado. Mas só que para isso ele tinha que ter a reserva de moeda para poder dar o aporte ao mercado. E o que o real fez? Foi exatamente o inverso. O governo do Itamar conseguiu mudar a expectativa do Brasil no exterior. Então nós saímos, se não me falha a memória, de 5 bilhões de dólares de reserva para 25 bilhões de dólares. Então essa reserva é que deu a guarida para que o real fosse forte. E se você pegar até hoje, o real continua forte. Nós temos aí, qual a maior nota de real hoje? É de 200, você vê facilmente? No meu bolso não. Nem no meu. A de 100 hoje já está um pouco mais fácil de se achar. Então, o plano real, ele foi muito bem arquitetado, muito bem elaborado. Tanto que o Lula assumiu, sinceramente, eu vou ser muito honesto, eu achei que ele ia mexer nisso e ele não mexeu. Ele manteve a coisa. O primeiro ano dele foi um ano razoável. Depois é que houveram todas aquelas coisas. Então, nós tivemos caminho sim correto, e o real foi o que mais se aproximou, tanto que nós estamos até hoje numa situação estável. Não é a ideal, mas eu acho que nós não corremos o risco de ter que fazer um outro plano econômico, cortar zero ou coisa desse tipo. Professor, nós temos 1 minuto. Eu gostaria que o senhor fizesse rapidamente aqui, qual que é o cenário previsto agora para 2025,
né? E tem gente também, por exemplo, a Marcela que trabalha aqui, ela quer ir para os Estados Unidos, ela quer comprar dólar, ela quer saber qual que é o melhor momento para fazer isso. O dólar em alta não é o melhor momento para comprar, é para vender, né? Tá? Então, a compra do dólar hoje, eu entendo que é um pouco arriscado. Porque se o governo fizer alguns ajustes que o mercado entenda como satisfatório, a tendência tem que fazer. A tendência é o dólar cair. Até porque nós vamos entrar o ano que vem, um ano eleitoral, com certeza o governo não vai querer entrar com isso do dólar nas alturas. Exatamente. Ele vai ter que consertar isso. Agora, para consertar, ele vai ter que ajustar exatamente o orçamento. Bom, professor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, tá? Que bom que as pessoas puderam acompanhar aqui as suas explicações e entender um pouco mais aí do que está acontecendo nesse cenário econômico brasileiro. Espero que na próxima oportunidade que eu te chamar para você vir aqui para a gente falar a respeito do dólar baixo, né? Igual eu estava lá no começo dos anos 2000 aí, tá? $1 95 centavos, época boa essa aí, né, professor? Eu espero que não demore. Que a gente possa voltar rápido e falar, poxa vida, o dólar caiu. Legal. Muito obrigado, professor. É isso aí. Ponto final no programa Agora é Noite de hoje. Eu gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta e eu espero você com muito dinheiro no bolso, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau.